O Ladrão da Eternidade, Take 1. Vamos lá, segunda vez regravando esse vídeo, porque da primeira vez eu esqueci de passar reboco na cara e eu tava toda fodida, eu tava desse jeito. Vamos fazer um exercício de imaginação e regressão à infância aqui? Imagina se você tivesse a oportunidade de ser criança para sempre. De brincar quando você quisesse, de comer só o que você tivesse vontade, de ganhar todos os presentes que você sempre quis ter na vida. E imagina que, para isso, você teria que se mudar para uma casa diferente, longe dos seus pais. É um lugar mágico, muito especial, onde todos os seus desejos se realizam e todas as estações do ano acontecem no mesmo dia. E pode ficar tranquilo que eu não tô falando de São Paulo. Se você tivesse acesso a todas essas coisas, se isso realmente acontecesse, você ficaria curioso para entender o funcionamento de tudo aquilo? Ou você só ia aceitar e não se importar mais com o tédio e a chatice do mundo de fora? Em 1992, Clive Barker lançou todas essas perguntas para o mundo. E o resultado foi a obra que menos deu lucro para ele. Mas foi por um bom motivo. Meu nome é Gustavo Fiô e esse é o Fita Maldita. Hoje eu convido vocês a passar alguns dias na casa de férias, enquanto aproveitamos de todas as maravilhas que o Sr. Rude tem a nos oferecer antes que seja tarde demais. Senhoras e senhores, felinos e criaturas das trevas, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o Ladrão da Eternidade. Eu tinha comentado com vocês, acho que no vídeo do Cabal, mas esse ano eu tô relendo toda a bibliografia do Clive Barker, e a ideia, inclusive, é ter um vídeo aqui no canal para cada obra dele, tanto livros quanto filmes. E aproveitando que nesse mês de outubro eu tô falando bastante sobre contos de fadas aqui no Fita, a relação deles com o terror e a minha relação com ambos, eu achei que seria uma boa ideia ir atrás de algum livro dele que se conectasse com o tema. E já de cara, eu lembrei desse aqui e como eu queria que mais pessoas soubessem, conhecessem e lessem ele. Então, vocês preparem aí para ouvir a palavra. The Thief of Always, ou O Ladrão da Eternidade, foi lançado em 1992. Mas antes de chegar nele, a gente precisa voltar alguns passos, mais precisamente até 1987 e o sucesso que Hellraiser fez no mundo. Vocês sabem, eu vivo falando disso, mas nessa fase inicial da carreira do Barker, que veio ali depois dos livros de sangue e de Hellraiser, tanto o livro quanto o filme, o Barker acabou sendo proclamado como esse novo nome do horror, essa figura que estava mudando o cenário do gênero e explorando fronteiras cada vez mais audaciosas. E apesar disso ter garantido um baita sucesso para ele, também foi uma marca que deixou ele um pouco preso dentro do mercado, seja no literário, mas também no cinematográfico. Eu tinha já falado sobre como isso impactou tanto o Cabal quanto, talvez até mais principalmente, o Raça das Trevas, mas essa fase, o final dos anos 80 e o comecinho da década de 90, é bem interessante de se analisar na carreira dele, porque é quando ele começa a tentar tatear um caminho para além do gênero que deixou ele mundialmente famoso. E a primeira coisa que ele faz é justamente buscar algumas âncoras na fantasia. A princípio, uma fantasia adulta e mais rebuscada, como em Cabal ou A Trama da Maldade, o que acaba sendo mais facilitado porque esses livros também podem ser considerados ficção de horror. Provando por A mais B que seja na literatura, seja no cinema, seja na antropologia, gênero é só uma construção social. Mas beleza, apesar desses livros terem feito um sucesso considerável, Cabal teve até adaptação, como eu já tinha falado, o Barker em si ainda tinha um interesse muito grande em explorar a ficção para um público mais jovem. Fantasia inspirada por muitos dos autores que ele cresceu lendo, como o C.S. Lewis e também o Tolkien. E foi desse jeito que ele começou a esboçar os rascunhos iniciais de O Ladrão da Eternidade. Um livro que, nas palavras dele, como ele cita lá no Livros Sombrios de Clive Barker, foi um dos mais fáceis que ele já escreveu em toda a carreira.
Só que na hora de vender esse projeto, ele ouviu o não de todos os lados. E o motivo principal disso era a conexão dele com... bem... Ninguém queria dar nas mãos de um maluco que escrevia sobre, sei lá, sadomasoquistas, demônios vindos de outra dimensão, ou então casais necrófilos, um livro infantil. Vale lembrar, inclusive, que essa ideia de conservar a pureza e a inocência das crianças é uma construção que acabou crescendo muito no século passado. Parece um fato aleatório, mas não é. E a proposta dele para não deixar essa história ficar só pegando poeira na estante foi simples. Ele chegou no editor dele na HarperCollins e falou: olha, eu tenho esse livro aqui, eu escrevi, eu ilustrei, é um livro infantil e eu vendo ele para você por $1. Sim, foi isso que rolou. Na real, tem algumas informações contraditórias a respeito disso aí. Tem lugar que diz que foi $1, tem lugar que diz que foi meia libra esterlina, eu não sei se foi uma questão de câmbio, mas enfim. O que importa é que era uma merreca. O livro saiu. As pessoas puderam ler, ele tá aí até hoje, e eu inclusive queria aproveitar aqui para fazer um apelo para Darkside, ou então qualquer outra editora que tiver interesse, dá uma atenção especial para esse livro, porque ele está esgotado no Brasil já faz muito tempo, acho que desde os anos 2000. E agora eu me vejo na obrigação de tentar explicar para vocês por que eu considero esse livro um resgate dos contos de fadas mais tradicionais. Aqueles que você contava para criança não pegar doce de estranho ou não sair andando no mato sozinha. Em O Ladrão da Eternidade, a gente segue o Harvey Swick, um garoto de 10 anos de idade passando por um tédio descomunal na vida. Ele não aguenta mais a escola, ele não aguenta mais os próprios pais, ele não aguenta nem mesmo os amigos. Ele só quer fazer alguma coisa diferente e não pensar na chatice do cotidiano. Certo dia, enquanto ele tá ali perdido nos próprios pensamentos e achando tudo ao redor dele um porre, o Harvey recebe a visita do Rictus, uma figura humanoide bem estranha que chega com um papo mais estranho ainda, sobre uma casa onde o Harvey vai poder sempre se divertir e ficar entretido. De início, o garoto não confia muito nele e ele vai embora, só que depois ele volta. E é quando o Rictus volta que o Harvey decide ir junto com ele para tal Holiday House, ou Casa de Férias, como veio traduzido aqui no Brasil. Chegando lá, ele descobre que se trata de um lugar secreto, muito bem escondido no meio da cidade, adultos não conseguem encontrar essa casa de jeito nenhum e tudo lá é perfeito. Sempre tem as comidas que ele quer comer, sempre tem algo divertido, novo e animador para fazer, e todo dia as 4 estações do ano mostram seu rosto, começando amanhã na primavera e terminando a noite no inverno. É um lugar mágico, especial e não demora para o Harvey também se sentir em casa, especialmente quando ele conhece o Wendell e a Lulu, que são 2 outras crianças que já estavam ali antes dele, e também a Sra. Griffin, a gentil cozinheira da casa, que tem 3 gatinhos muito fofos. E a real é, se você for um adulto, grandes chances de você ter achado tudo isso aqui uma baita red flag, porque de fato é. Mas se coloca no lugar de uma criança e me diga se você não iria pensar 2 vezes antes de dizer não para um paraíso como esse. Aposto que não. E então o Harvey decide passar alguns dias na casa. Esses dias viram uma semana, essa semana vira um mês, e conforme o tempo vai passando, o menino vai notando uma série de coisas esquisitas. Desde a forma como a Sra. Griffin parece estar o tempo todo querendo contar alguma coisa para ele, até os irmãos do Rictus que aparecem de vez em quando, como o Jive e a Mar, que também são seres muito estranhos. E é aí que ele percebe que, na verdade, esse lugar tão maravilhoso é uma prisão. Ele não pode sair dali e, de alguma forma, essa casa está se aproveitando dele tanto quanto ele está se aproveitando dela. Tem um outro detalhe que eu acho importante colocar em jogo agora, que é o seguinte. Tem um outro personagem que permanece oculto por boa parte do enredo, que é o Sr. Hood.
Desde o começo, quando o Rictus chega propondo a ideia da casa de férias para o Harvey, a gente já descobre que essa casa pertence ao tal Sr. Hood, só que ele não aparece até a porção final ali do livro. Existe um motivo para isso, é um motivo muito interessante que até respinga um pouquinho naquele senso de horror meio esquisito que o Barker costuma colocar nas obras dele. Só que eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu acho que é uma surpresa que vale a pena vocês descobrirem sozinhos. Mas eu já adianto o seguinte: parte do motivo pelo qual O Ladrão da Eternidade é esse resgate das fábulas e histórias fantásticas que nasceram lá na oralidade tem muito a ver com o papel que o livro exerce como um conto cautelar. Como eu falei no meu vídeo recente do The Watcher in the Woods, a gente tende a associar contos de fadas com a Disney, e isso parte muito de um certo monopólio que a empresa exerce não só no mercado, mas também no nosso imaginário. Aliás, eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo. Eu honestamente acho que ele ficou muito bom, modéstia à parte. Porém, a gente precisa lembrar que a tradição dos contos de fadas vem bem antes disso e está muito ligada ao modelo de expressão de uma sociedade pré-literata onde as histórias são repassadas via oral. E isso faz com que esses contos apresentem infinitas variações e metamorfoses ao longo do tempo e também do espaço geográfico. E uma parte muito importante disso tudo é a gente entender sobre como esse imaginário do conto de fadas ser história para criança é uma construção muito posterior, que só foi ganhando força ali no século XIX, como inclusive explica o acadêmico, fabulista e folclorista Jack Zipes nesse livrinho aqui. Na real, o público-alvo original dessas histórias era bem mais velho, tanto que elas contavam com muito sangue, sexo e todo tipo de coisa que você definitivamente não mostra para uma criança. Ao mesmo tempo, parênteses, vale lembrar que toda essa preocupação em esconder esses temas de crianças é algo muito posterior, porque a própria ideia de preservar a inocência das crianças é algo que vem muito posteriormente também. Apesar disso, quando esses contos ganharam versões mais fixas na literatura, seja pelo trabalho dos irmãos Grimm, do Charles Perrault, ou até mesmo daquele gayzinho que transcreveu A Pequena Sereia e eu esqueci o nome, essa noção do conto cautelar acabou ganhando um pouco mais de força. Em inglês, cautionary tale, um conto cautelar é uma história que serve para fins educativos e até mesmo para chamar a atenção de certos perigos muito alarmantes. É basicamente o alerta de gatilho dos nossos avós. Só que aí você precisava ler a história para entender por que era um alerta de gatilho. E apesar deles terem essa conexão muito forte com os contos de fadas, essas histórias cautelares também perpassam outros gêneros e estilos literários, dos mais complexos aos mais simples. Claro, você pode enxergar, sei lá, Chapeuzinho Vermelho como um conto cautelar, que no fim das contas está lhe dizendo para as pessoas, cuidado, não entra no mato e não confia em estranhos peludos. O que, por sinal, nunca funcionou com absolutamente nenhum viado que eu já conheci na vida, incluindo eu. Mas, enfim, também até aquele lance de não pisa na rachadura, porque senão a coluna da tua mãe vai travar, ela vai quebrar e ela vai morrer. Pode ser encarado dessa forma. E em O Ladrão da Eternidade, o Barker se aproveita dessa lógica narrativa para tecer um comentário e um subtexto ainda mais interessante. Quando Harvey finalmente consegue escapar da casa de férias, ele descobre que cada dia que ele passou lá dentro transcorreu como um ano na Terra. Ou seja, ele ficou só um mês, mas do lado de fora foram 31 anos. Anos esses, aliás, em que os pais dele envelheceram e acreditaram que ele tivesse desaparecido ou morrido. E é nesse momento que rola lá pela metade que o livro te dá o primeiro sacode e fala: cuidado com os presentes que você aceita, porque eventualmente você vai descobrir que esses presentes não são tão bons, eles não vêm de pessoas com boas intenções. Uma situação bem a pata do macaco, que por sinal é um caso clássico de conto cautelar.
Ou, nas palavras do Clivinho, no cerne do livro existe uma ideia bem simples. Viva o presente e compreenda que esse momento é um milagre. Eu achei bem importante ressaltar as inspirações do Barker no Lewis e no Tolkien ali no começo, especialmente no C.S. Lewis e o trabalho dele em As Crônicas de Nárnia, porque eu vejo uma diferenciação muito clara entre O Ladrão da Eternidade e outras obras de fantasia um pouco mais contemporâneas. Aliás, algumas nem tão contemporâneas assim, outras saíram antes e depois. O próprio As Crônicas de Nárnia é bem anterior a O Ladrão da Eternidade. E sim, eu tô falando de obras como Percy Jackson, Shadowhunters, Crepúsculo, a saga canadense que é número 1 aqui em casa, Lost Girl, e até mesmo, alerta de gatilho, Harry Potter. Se você pega essas histórias e analisa os temas e as coisas que elas têm em comum, todas vão lidar, direto ou indiretamente, com pessoas aparentemente normais sendo sugadas para um mundo fantástico ou então descobrindo que esse mundo existe e que ele está escondido dos outros humanos. Na real, quase sempre os humanos que estão ali povoando aquela trama vão ser sogados para serem consumidos pelos seres desse mundo mágico. E uma coisa que acontece com certa frequência nessas histórias é o seguinte: o protagonista, que antes convivia entre humanos e achava todos eles horríveis, cruéis ou medíocres, deixa de se importar com essas pessoas e até acaba se tornando um agente de manutenção do sistema que trata seres ordinários, comuns, como gado pro abate. Não são todos que seguem à risca esse padrão, só que esses elementos estão presentes ali de alguma forma, especialmente nessa ideia de encontrar um mundo mágico que de alguma forma é melhor, mais divertido, mais ensolarado, mais maravilhoso que essa nossa realidade chata. Eu não estou dizendo necessariamente que isso seja algo ruim, que isso seja um problema ou algo do tipo, mas é um tanto incômodo para mim como alguns autores nem sequer se questionam sobre essas pequenas engrenagens e como isso, especialmente numa ficção realmente voltada para crianças, pode causar alguns danos meio, sei lá, irreversíveis. Mas sabe que história não faz isso e se questiona sobre esse mundo de maravilhas? João e Maria. Pois é, eu já cansei de falar aqui no canal sobre como João e Maria é o meu conto de fadas favorito, mas eu acho que uma coisa que sempre me encantou nele é como a casa de doces da bruxa, que inicialmente é um paraíso para essas duas crianças famintas, logo começa a se transformar num literal inferno, com direito inclusive a uma grande fornalha para cozinhar gente no final. Em Um Conto Cautelar, eu acho que mais do que a lição de moral em si, o que sempre me pega é esse incentivo ao questionamento, à dúvida. É muito mais do que só o não. É por que você tem que pensar antes de aceitar certas coisas? Sei lá, não aceita esse presente sem saber de quem que vem. Não pega carona com um desconhecido sem saber qual que é a real intenção dele. Não confia no peludo estranho no mato antes de saber se ele quer comer você ou sua avó. Desde o começo, o Ladrão da Eternidade parte dessa ideia. É sobre você não entregar de bandeja a sua vida para outras pessoas com promessas meio vazias, porque essas pessoas podem te sugar e principalmente sugar o seu tempo, a sua maior riqueza, e você pode ver isso só esvaindo pelos seus dedos. Eu podia finalizar aqui com alguma frase de efeito ou alguma definição mais profunda sobre o Ladrão da Eternidade, mas eu acho que eu prefiro deixar a palavra com quem entende mais da obra do que eu. O tema, a ideia de O Ladrão da Eternidade, surgiu do nada, mas quando o vi por inteiro na minha cabeça, entendi o propósito em 2 tempos. Eu poderia escrever, aos 40 anos, sobre como o tempo voa, na esperança de que talvez pudesse aprender como fazê-lo passar mais devagar pelos próximos 40. E eu revisitaria o garoto atormentado que é retratado no fim do livro, para ver como cheguei até aqui. Meu apelo aqui é o seguinte: se você consegue ler em inglês, procura O Ladrão da Eternidade, tem várias edições por aí, umas bem baratinhas até.
Se você lê em português, você acha algumas cópias aí espalhadas pela estante virtual, mas está muito caro, eu recomendo que você vá atrás de PDF e scan, porque infelizmente não está disponível no Brasil. E se você for dono de editora, traz esse livro, porque é uma fantasia que realmente faz falta. Eu acho um livro lindo, muito lindo mesmo, e eu acho também um primeiro contato ótimo para criança que quer se aventurar ali pelo mundo do terror, mas com um freiozinho de segurança. E também é um ótimo livro para dar esse incentivo ao questionamento que eu falei. Eu acho que a fantasia anda carecendo muito disso aí ao longo dos últimos anos. Não é à toa que fantasia virou um gênero altamente reacionário e a gente precisa resgatar isso, mas é assunto para outro vídeo. E para fechar aqui, eu vou indicar outro livro que serve como uma dobradinha perfeita para o Ladrão da Eternidade e que felizmente tá mais fácil de se encontrar por aí, que é o Algo Sinistro Vem Por Aí, do Ray Bradbury. Por sinal, inclusive, quando o Ladrão da Eternidade foi lançado, muita gente traçou alguns paralelos com esse livro. Aqui a gente acompanha dois garotos, o Will Holloway e o Jean Nightshade, que são amigos e estão ali meio entediados quando, de repente, na calada da noite, surge um circo novo na cidade, supervisionado por um cara muito estranho. Esse circo tem suas maravilhas, mas também tem suas próprias abominações, e nisso a gente também vai tendo desdobramentos envolvendo tempo, envolvendo passagem da vida, envelhecimento, enfim. Eu vou deixar aí para vocês lerem porque é um livro muito bom e também é uma obra excelente para você que quer apresentar literatura de horror para o seu filhinho, sobrinho, priminho mais novo, enfim. Você decide aí.